Vamos para o nosso estudo de número 121 no Evangelho de Mateus. Hoje nós veremos do capítulo 26, versículo 69 a 75, no qual nós estamos abordando já há alguns dias o julgamento religioso diante do Sinédrio, e entre o julgamento do Sinédrio e o julgamento civil feito por Pilatos e Herodes, nós temos esse episódio de Pedro negando ao Senhor Jesus 3 vezes. Né? Então, Pedro nega a Jesus 3 vezes, é o título do nosso estudo hoje. E continuando então os acontecimentos daquela nefasta madrugada, enquanto o Sinédrio encenava um julgamento que na verdade era uma conspiração contra o Senhor Jesus, voltemos agora nossa atenção para o que acontecido lá de fora, lá no pátio. Comparemos então o registro dos 4 evangelhos. Esse fato está registrado no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus 26, 69 a 75, Marcos 14, 66 a 72, Lucas 22, 55 a 62 e João 18, 15 a 18 e 25 a 27. Então, os 4 fatos, nós temos as 3 negações, Pedro negando a Jesus 3 vezes, o olhar perscrutador de Cristo e o choro arrependido de Pedro. Então vejamos aí a primeira vez que Pedro nega o Senhor Jesus. Então você tem aí o relato nos 4 evangelhos. Mateus diz que ele estava sentado no pátio, a criada se aproximou dele e perguntou: também tu estavas com Jesus o Galileu? E ele respondeu: não sei o que dizes. Em Marcos, no mesmo momento, ele estava aquentando-se ao fogo no pátio e a criada disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. E ele respondeu: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, o galo cantou pela primeira vez. Marcos é o único que faz o registro de 2 vezes o galo cantando. Pedro tomou lugar junto, aí em Lucas nós vemos que Pedro tomou lugar junto ao fogo no pátio. A criada olhou firmemente para ele e disse: este também estava com ele. Pedro negou dizendo: mulher, não o conheço. E João, ele dá alguns detalhes diferentes nesse momento. Ele diz que Pedro e João, ele não se identifica, ele diz o outro discípulo, quando ele fala de si mesmo, ele fala que ele é o outro discípulo, e também diz que ele era conhecido do sumo sacerdote. Então João entra no pátio, tendo Pedro ficado do lado de fora, na porta. João pediu para a encarregada que chamasse Pedro para dentro, a qual, para saber quem era Pedro, lhe perguntou, não és tu, faltou um S, não és tu também um dos discípulos deste homem? E Pedro respondeu: não sou. Então você vê que João dá alguns detalhes diferentes aí. Na segunda vez que Pedro nega Jesus, Mateus diz que saindo para o alpendre, Pedro saindo para o alpendre, outra criada disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro respondeu com juramentos: não conheço tal homem. Marcos, relatando essa segunda vez que Pedro nega Jesus, ele diz que a criada, ele não identifica qual era. Mateus diz que era outra criada, mas Marcos apenas diz que é a criada. Disse aos que estavam ali presentes, aos circunstantes ali: este é um deles. E Pedro negou a Jesus pela segunda vez. Lucas, relatando a segunda vez que Pedro nega Jesus, é dito que outro, e não outra criada, mas outro, um outro servo ali, e não uma criada, falou: também tu és dos tais. E Pedro protestava: homem, não sou. Não sou não, você está equivocado. João, ao relatar a segunda vez que Pedro negou Jesus, ele diz que Pedro estava entre os guardas e servos ao redor do braseiro, aquentando-se.
Eles lhe perguntaram: és tu, porventura, um dos discípulos dele? E negou, dizendo: não sou. Então João foi mais simplificado aqui. Na terceira vez que Pedro nega Jesus, Mateus diz que as pessoas se aproximaram de Pedro e lhe disseram: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Pedro pôs-se a praguejar, dizendo: não conheço tal homem. E o galo cantou. Então, veja bem que agora todos os quatro registrarão que o galo cantou. Apenas Marcos registra que foi a segunda vez, né? Em Marcos nós vemos o mesmo registro, ele dizendo que as pessoas que ali estavam com Pedro lhe perguntaram: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez, afirma Marcos. Lucas relata que cerca de 1 hora depois, então nós temos ali um período de tempo. Lucas nos coloca num período de tempo de 1 hora depois da segunda vez que Pedro negou a Jesus. A terceira vez aconteceu 1 hora depois, né? Também, e Pedro disse, né? Também verdadeiramente, outra pessoa disse a Pedro, né? Também verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. E Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Enquanto ele dizia isto, o galo cantou. E João, ele dá outro detalhe, né? Um dos servos do sumo sacerdote, parente do Malco, aquele rapaz de quem Pedro decepou a orelha. E aqui eu faço uma correção: no estudo retrasado eu falei que possivelmente, né, ainda que desse a entender que não tinha ficado claro se Pedro tinha decepado a orelha de Malco, né, mas apenas ferido, ou embora o verbo ali dava a entender que foi decepado mesmo, né? Mas aqui em João 18, 26 é dito claramente que ele decepou a orelha de Malco, né? A orelha foi decepada, foi arrancada fora mesmo, né? Então esse parente aí do Malco, que também era servo do sumo sacerdote, perguntou a Pedro: não te vi eu no jardim com ele? E a coisa ficou difícil agora para Pedro, né? Pedro o negou e naquele exato momento o galo cantou. E aí temos um detalhe que só Lucas registra: o olhar perscrutador de Jesus. Mateus nada comenta, Marcos também não, e nem João, mas Lucas nos diz que o Senhor Jesus, no momento em que o galo cantou, Jesus estava à vista de Pedro, né? O Senhor Jesus olhou para Pedro e fixou nele os olhos. Não disse nada, só olhou para Pedro, nos olhos de Pedro. Fitar alguém significa olhar nos olhos, né? Jesus olhou nos olhos de Pedro. O choro de Pedro. Acontecido isto, diz Mateus que Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, diz a Bíblia, que ele chorou amargamente. Mateus disse isso. Marcos diz que então Pedro se levantou, se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, né? Jesus disse para ele: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar, né? Chorou convulsivamente. Lucas diz que Pedro se lembrou do que o Senhor lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então nós temos aí a comparação dos 4 relatos, né? João nada diz sobre o choro de Pedro, sobre o arrependimento de Pedro, né? Aí você diz assim: é porque João de certo tinha alguma disputa interna ali com Pedro, né? Mas João também é o único que vai relatar depois a restauração de Pedro também, né? João vai relatar depois, lá no final, no capítulo 21, a restauração de Pedro. Então, compensou, né? Como sempre, atentemos para os pontos principais que se complementam com os detalhes, né? Mas num fala que era uma criada, no outro fala que era um criado, né? Era um servo.
Só Marcos fala que era 2 vezes o galo ia cantar, enquanto Pedro negaria Jesus 3 vezes. Né? Por que essa diferença? São apenas detalhes que, quando a gente ajunta tudo, nós temos um quadro completo da história, ou o mais completo possível, para a gente poder entender o que aconteceu. Né? Então vamos aí para o assunto mesmo. Né? Pedro nega Jesus 3 vezes. Vamos ficar aí no texto de Mateus. É significativo o fato de que as 3 vezes que Pedro negou a Jesus, esse fato esteja registrado naquelas horas, faltou um S, eu estava comendo S hoje, naquelas horas dos sofrimentos de Cristo. A verdade é que ferimos, ultrajamos e entristecemos profundamente o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, quando o negamos diante dos homens, quer não defendendo a nossa fé, quer comportando-nos como ímpios. Deve ficar nítida para nós, em nossa mente, enquanto estudamos sobre o fracasso de Pedro. Né? Então essa verdade deve ficar nítida para nós aqui. Não é só Pedro, não foi só Pedro que cometeu esse pecado. Todas as vezes que nós deixamos de confessar a nossa fé diante de alguém, diante de pessoas que Deus nos deu a oportunidade de falar de Cristo e não fizemos, todas as vezes que nos acovardamos, ou todas as vezes que pecamos, e o pecado ainda pior ainda, ele se torna público, nós estamos negando a Cristo, tal como Pedro fez. Não somos diferentes de Pedro. Então, convido você a estudar esse trecho das Escrituras com essa verdade, com essa realidade presente diante dos seus olhos, diante do seu coração, para que nós não caiamos no erro, assim como Pedro, de acharmos que somos melhores do que os outros. Se Pedro errou por se achar melhor que os seus colegas de ministério, colegas de apostolado, quando Jesus disse para eles que eles haveriam de abandoná-lo naquela noite, Pedro disse: de jeito nenhum, por ti eu estou disposto a morrer. Esses aqui até podem abandonar o Senhor, mas eu jamais farei isso. Nós devemos tomar cuidado para, ao analisarmos a história de Pedro aqui, não cometermos o mesmo erro. Mas como pode Pedro ter feito isso, não é mesmo? Que absurdo. E fazemos o mesmo, constantemente. Que isso fique de alerta para nós, né? Pedro nega Jesus pela primeira vez, versículos 69 e 70, né? Versículo 69 diz: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com o Galileu. No relato de João, nós ficamos sabendo que João havia entrado primeiro, enquanto Pedro permanecera do lado de fora, ao portão, lá fora do pátio, né? Lá em João fala fora do pátio. Somente quando João solicitou a criada que chamasse a Pedro, foi que ele então entrou para o pátio. Você pode conferir isso lá em João 18, 15 a 17. Matthew Henry, ele observa algo muito interessante aqui, que a má companhia é para muitos uma ocasião de pecado. E aqueles que desnecessariamente se colocam nessa situação, entram no território do diabo, aventuram-se em seus grupos e podem esperar ser tentados e pegos em alguma armadilha. É bem observado aqui o que Matthew Henry diz. Isso nos lembra o Salmo 1, versículo 1, né? Bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Cuidado com as companhias com quem você anda. Seja você uma boa companhia para aqueles que andam com você. Né? Os nossos pais sempre diziam, né? Cuidado com as más companhias. Né?
Mas e os filhos? E os seus filhos? São boas companhias para os outros? Né? Nós devemos treinar os nossos filhos não só para escolher boas companhias, mas também para serem boas companhias, né? Sim, irmão. Sim, sim. A Bíblia sempre coloca, né? O mais velho deve ser mais experiente que o mais novo, né? Nem sempre quer dizer que o mais velho ele é mais experiente, sabe mais e pode ser um bom conselheiro. Infelizmente, canalhas envelhecem, né? Olha lá, o Senado está cheio, né? Infelizmente, mas é verdade, né? Mas a regra deve ser essa, né? O mais velho deve ser exemplo para o mais novo. A simples afirmação, né, que João apresenta como uma pergunta, né, e Mateus apresenta como uma afirmação da criada, né? A criada disse para Pedro, né? Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ela só fez uma afirmação. O que deveria ser honroso para Pedro, né? Sim, claro, eu andei com ele por 3 anos. Eu estive com ele por 3 anos. Por isso que eu estou aqui. Eu não vou deixar o meu Senhor. Não. Pedro ignorou quando Jesus disse: esta noite ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Tinha que acontecer assim. Se Pedro tivesse simplesmente se submetido a essa palavra de Jesus, ele não teria pecado tão vergonhosamente como pecou. Mas a moça simplesmente afirmou: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Essa afirmação foi suficiente para a reação negativa de Pedro. Ele, porém, diz o verso 70, o negou diante de todos que estavam ali, né, presentes, dizendo: não sei o que dizes. Não sei o que você está dizendo não, menina. Não sei o que você quer dizer com isso não. Que contraste com aquele Pedro que antes dissera reiterada e veementemente a Jesus que por ele estava disposto a morrer, né? Que diferença, né? Agora, diante de uma simples criada e dos servos e guardas com quem aquentava-se ao fogo, negava a Jesus, alegando não compreender o que dizia a criada, que não conhecia, né? E também que não conhecia a Jesus. Esta é uma forma de mentira que estamos mais propensos a cair. A saber, quando conhecemos algo e nos lembramos dele, mas peremptoriamente dizemos que não conhecemos e não nos lembramos de tal coisa. Esse fingimento é tão mentira quanto quando invertemos uma verdade. Né? Não lembro. Você quer ver uma coisa que acontece muitas vezes? A gente não sabe lidar com perdão e com pedido de perdão. E por não lidarmos biblicamente, a gente lida da seguinte forma. Uma pessoa te ofende, aí você... E a pessoa depois vem, quero te pedir desculpa, aquela hora eu falei tal coisa. Não, já até esqueci. Esqueceu. Né? Que conversa é essa? Não precisa nem pedir perdão, deixa para lá. Já esqueci, deixa para lá. Irmãos, não existe isso. Oi? O que você diz? Não, nem lembro mais. Do que você está falando? Ainda faz aquela cara cínica, né? Do que você está falando? Mas erra a segunda vez com essa pessoa para você ver. Ela vai jogar na tua cara isso que ela disse que ela esqueceu. Ué, lembrou? Isso é fingimento. Isso é mentira. Embora Pedro aqui não estava nessa situação, mas ele estava numa situação de fingimento. Eu não compreendo o que você está dizendo. Como não? Ela não estava falando turco, não estava falando japonês, chinês para ele. Estava falando a língua dele. Embora nós veremos daqui a pouco que o sotaque de Pedro o distinguiu, denunciou ele. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas era apenas um sotaque. É como um nordestino conversando com um gaúcho.
No geral, eles se entendem. Agora é quando eles começam a usar os regionalismos deles, aí complica, né? Mas no geral, eles se compreendem. Se eles falarem o português, a língua portuguesa, eles vão se entender. E Pedro estava dando uma de tonto aqui, né? Lá em Minas a gente fala, estava dando uma de João sem braço. Eu não sei por que essa expressão. É um regionalismo mineiro aí. Nem eu entendo, você não vai entender também, né? Então, vamos em frente. Né? Ele estava dando uma de tonto aqui. Não sei o que você está falando, não compreendo o que você está dizendo. Né? Pedro nega Jesus pela segunda vez, versos 71 e 72. Né? E saindo do alpendre, verso 71, já que a gente continua o verso 71, vou lendo ele aos poucos. Né? Marcos registra que após Pedro ter negado a Jesus e sair para o alpendre, o galo cantou pela primeira vez. Você pode ver isso lá em Marcos 14, 68. Pedro estava irrequieto. Antes, enquanto Cristo estava sendo julgado, Pedro estivera naquele pátio aquentando-se ao fogo. Você pode ver isso lá em Marcos 14, 54. Ele já tinha estado lá. Saiu do pátio, ficou lá fora. João entra, manda a empregada chamar Pedro de novo. E Pedro entra no pátio pela segunda vez. Ele estava irrequieto. Né? E agora ele sai ali do fogo, ali do pátio, onde estava o fogo. Ele sai e vai para o alpendre. Né? Ele estava irrequieto. Estaria ele com medo de ser apanhado? E por isso, fugindo da luminosidade do fogo para um lugar mais escuro? Pode ser. Pode ser. Pode ser que ele já estava começando a entender que ele não tinha a coragem que ele dizia ter de estar disposto a morrer por Jesus. E agora a coisa estava ficando feia para ele. Pedro já estava se sentindo ameaçado. Estava todo mundo, você mesmo, você é discípulo dele, o seu jeito de falar diz isso, né? Com certeza você é. E ele, não sou. E aí, quanto mais acusavam ele, mais nervoso ele ficava, mais irritado ele ficava. E agora Pedro começa a se esgueirar, tentando sair, né? Enquanto ele saía pela porta que dava para o vestíbulo do templo, aí tem uma notinha de rodapé, aí, né? O substantivo alpendre, que aparece ali no versículo 71, o substantivo alpendre, tanto em Mateus quanto em Marcos, em ambas essas passagens indicam o vestíbulo do templo, ou o portão de saída que dava para o vestíbulo do templo, né, que era próximo, ali tudo bem colado, perto ali, né, a casa de Caifás era ao lado do templo, né, possivelmente havia uma passagem ali, né, que ligava a casa de Caifás ao templo, né, para que ele realizasse as maracutaias dele ali, que a gente sabia, né, que Anás e Caifás eram bandidos travestidos de sacerdotes, né? E diz o verso, continua o verso 71 dizendo, e ele foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Veja que agora não é mais uma pergunta, agora não é mais uma inquirição, mas agora é uma afirmação. Ela está dizendo, de fato você estava com Jesus o Nazareno. Dá-se a entender que as criadas não queriam que ele saísse dali, o que com certeza aumentou ainda mais a atenção de Pedro. E ele negou outra vez, e agora com um juramento, não conheço tal homem. Pedro aprofundava-se cada vez mais no seu pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E o pecado faz isso com a gente. Um pecado puxa a gente para outro, né? Sim, irmã? Sim, claro. Lucas não, nem Lucas e nem Marcos. E Mateus, nesse momento ele não estava. Não, Mateus aqui ele estava, com certeza ele pegou a narrativa de João. Porque dos 4 evangelistas, o único que esteve ali por perto foi João. Todos cometeram o mesmo erro.
Uhum. Sim, sim. Não, todos, né? Agora, no momento em que estava acontecendo isso aqui com Pedro, né, na segunda vez que ele negou a Jesus, parece que João não estava por perto, né, mas João estava na ocasião. E assim, tudo que aconteceu ali entre eles, né, naquela noite, isso aí ficou corrido entre eles ali por anos, né, eles conversavam sobre isso, né. Lembre-se que os evangelhos não foram escritos na mesma ocasião em que os fatos aconteceram, né. O primeiro evangelho começou a ser escrito depois do ano 55, que foi o evangelho de Marcos, né. Então, a partir do ano 55, ou seja, mais de 20 anos depois da morte de Jesus, é que começou a se registrar. Sim, sim. Agora, é interessante, né? Ele não pode esquecer disso, né? A inspiração do Espírito Santo. Mas uma coisa interessante é que, para cada evangelho, para cada evangelista escrevendo, né, um detalhe foi dado, e um detalhe foi ressaltado, e o que era importante foi confirmado em todas as narrativas, né? Eu não vejo discrepância nos textos. Agora, voltando à sua pergunta, né, eu concordo com a irmã, não foi só Pedro que errou, todos eles negaram. A diferença, por que se destaca tanto a pessoa de Pedro nessa situação? Porque foi Pedro que se expôs, justamente. Ele se expôs dizendo, por ti eu vou morrer, por ti eu sou... né? E eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou dizer aqui, você toma muito cuidado com o que você vai entender agora. Eu sou taxativamente contra a ideia de que Pedro foi o primeiro Papa, até mesmo que o primeiro Papa surge como tal, só lá no quinto século, começo do sexto século, com o Papa Gregório Grande, né? A Igreja Católica insiste em dizer que Pedro foi o primeiro Papa, ele não foi Papa de jeito nenhum, né? Mas nós não podemos negar o fato de que Pedro teve uma certa proeminência entre os apóstolos. Isso nós não podemos negar, de liderança. Nós não podemos negar. Mas você vai ver isso mais à frente, por exemplo, lá em Gálatas, quando Paulo, 14 anos depois, Paulo vai até Jerusalém depois da sua conversão, depois que esteve 3 anos no deserto da Arábia, Paulo vai até Jerusalém, lá ele se encontra com Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja, né? Pedro, ele tem destaque no colegiado apostólico, isso não tenha dúvida, né? Você vê que Atos dos Apóstolos, até a conversão de Paulo, no capítulo 9, narra as ações de Pedro, né? Envolvendo a história de Pedro e João e os demais apóstolos, né? Não quer dizer, agora com isso Jesus não estava dizendo que Pedro tinha autoridade para ser Papa, por favor, gente. Esse é o erro da Igreja Católica. Mas que Pedro tinha um destaque por ser o mais velho, com certeza, né? Ele era o mais velho do grupo, por ser o mais aguerrido de todos ali, né? E olha como Jesus tratou a Pedro. Todos negaram a Jesus, todos fugiram naquela noite. E quando Pedro, depois que Jesus morreu, e eles acharam que Jesus não voltaria mais, o que Pedro disse? Vou pescar. O que aconteceu? Uma turma foi junto com ele. Ele puxava a turma, isso a gente não pode negar. Agora, quando Cristo vem e restaura Pedro, né, observe que ele fala, apacenta minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, né? Jesus restaura Pedro novamente, restaura Pedro e dá a ele essa incumbência. Agora, não quer dizer que Pedro, por isso, nós devemos reverenciá-lo como Papa ou como grande líder do cristianismo, não. Não é esse o ponto, né? E muito menos a pedra fundamental da igreja, como a Igreja Católica diz que ele é. Porque o próprio Pedro entendeu muito bem isso. Quando você lê as cartas de Pedro, ele chama quem de pedra angular? O Senhor Jesus. Então, mas nós não podemos negar que ele tinha um certo destaque. Isso aí. Tanto é que nós estamos estudando a vida de quem agora? Nesse momento? De Pedro. João não estava ali? Pois é, estamos um pouco falando de João, né? Estamos falando de Pedro, né? Ele tem um destaque, isso nós não podemos negar, né?
O João era bem pusilânime, né? É jovem, né? Ele era o mais jovem de todos. É interessante que o mais velho e o mais jovem do grupo estava ali, naquele momento. Né? Sim, irmã. Oh. Irmã. Louvado seja Deus. Mas a senhora não traiu Jesus, a senhora não abandonou Jesus. E assim, minha irmã, conversão, essa é uma verdade que todo crente tem que entender o seguinte: todo dia estamos nos convertendo a Cristo Jesus. Porque converter significa voltar-se para Cristo. Existe aquele momento da conversão nossa, em que a gente abandona o pecado, abandona a velha vida e nasce de novo. Né? O novo nascimento é uma vez só. Né? Mas esse converter-se, esse voltar-se para Deus constantemente, é o que está acontecendo na vida da irmã. Louvado seja Deus por isso. Né? Louvado seja Deus. Sim, a mudança você abandonando, é o que lá em Efésios 4, 22 a 24. Quem fez a confrontação aí já sabe de cor. Fala para mim aí. Efésios 4, 22 a 24. Vamos lá. No sentido de que quanto... meus irmãos. No sentido de que quanto ao trato passado... Vos despojeis do velho homem, que se corrompe... Né? Vamos? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado em Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Né? É constantemente a sua forma de pensar, tem que ser a forma de pensar bíblica, forma como a Bíblia diz. Não é o que você acha, não é o que você deduz que é. Eu acho que tal coisa é assim, irmão. Não é o que nós achamos que importa, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, é isso que tem que fazer. Mas eu acho que não tem nada a ver esse negócio de homossexualismo, não tem nada a ver, deixa, cada um é livre. Né? Esses dias eu presenciei uma fatídica situação, né? Embora esse negócio de rede social também é complicado, né? Uma irmã postou ali um texto sério, denunciando práticas erradas de algumas denominações. Outra irmã entrou, dizendo assim: eu acho que a gente tem que respeitar a religião dos outros, não sei o que e tudo mais. Eu já entrei de solo assim: não, a irmã está certa. A irmã que mostrou aí no texto está certa. E a gente tem que parar com esse negócio de politicamente correto em relação ao pecado. Pecado é pecado, acabou. A gente tem que parar com esse negócio de ficar, não, tem que respeitar a religião do... Sim, você tem que respeitar, o camarada tem a religião dele que tenha. Mas na minha religião, na minha fé, no que a Bíblia diz, tal coisa é pecado, tal coisa ofende a Deus. E a pergunta é: a quem que eu quero agradar? A Deus ou aos homens? E não se iluda, toda vez que você quer agradar os homens, a pessoa que você quer agradar é você mesmo. Por que nós não queremos encrenca com ninguém? Por que a gente quer viver de boinha, né, como diz a molecada aí, né? De boinha com todo mundo. Para que ninguém tire o sossego nosso. Para que ninguém nos incomode. Então, em quem que você está pensando? Você está pensando no amor ao próximo? Conversa, irmão. Conversa para bovino tirar uma soneca. Né? Você está pensando em você mesmo. Né? Agora, confrontar em amor não significa chegar e meter na Bíblia na cara da pessoa, né? Fazendo igual o Davi Miranda fez lá para expulsar o demônio do rapaz que deu traumatismo craniano e matou o rapaz. Não é isso, né? Certo? Não se expulsa desse jeito, né? E também confrontar em amor não significa também: ô meu irmãozinho, senta aqui, com todo carinho eu quero lhe dizer, irmão, isso aí
não vou nem dizer o que é, confrontar a verdade em amor. Primeiro parâmetro, a verdade. O que é a verdade? Não, aí seria quem é a verdade? É Cristo. E o que é a verdade? João 17:17. A palavra de Deus. Falar a verdade em amor, ali não está falando, mas fica subentendido. A quem que eu devo amar? A Deus e ao próximo. Tá? Agora vamos definir o que é amor. O amor bíblico. Amar a Deus sobre todas as coisas significa estar disposto até mesmo a morrer por Deus se for necessário, para a glória dele. E em relação ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, fazer para o próximo tudo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Agora, preste atenção. Tudo aquilo que for para edificação, tudo aquilo que for para a glória de Deus. Porque o nosso coração é folgado, nosso coração quer ser bajulado. Então, se eu quero ser bajulado, eu vou bajular a dona Miriam, porque a dona Miriam vai me bajular também. Não é isso não. Eu devo fazer pelo seu Alair, eu estou vendo que o seu Alair precisa ser repreendido numa ação que ele tem cometido, eu tenho que repreender o irmão. Porque é assim que eu quero ser tratado quando eu for apanhado em algum erro. Seu Alair, eu quero que o senhor me corrija também. Quando eu estiver errado, o senhor encontrando erro em mim, eu quero que o senhor me corrija, para a glória de Deus. Né? Agora, veja bem, falar a verdade em amor não significa também a gente não pode deixar de fora a delicadeza, não pode deixar de fora a gentileza, né? O respeito, né? Tudo isso envolve. Mas falar a verdade em amor significa falar a verdade para o bem da pessoa e para a glória de Deus acima de tudo. Né? Sim. Mas o Antigo Testamento já dizia isso, né? O Antigo Testamento já dava esse parâmetro. O que Jesus fez foi lembrar, né? Relembrar. Mas o parâmetro é Deus, né? O parâmetro do nosso amor, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ali Cristo está falando do amor, do perdão, né? Como Deus ama, como Deus perdoa. É assim que a gente tem que amar e perdoar também, né? Vamos lá, irmãos? Voltando aqui para o texto, né? Então, Pedro nega Jesus com juramento, dizendo, não conheço tal homem. E ele vai se aprofundando cada vez mais no seu pecado, né? Ele chegou ao ponto de tratar o Senhor Jesus como um completo desconhecido, ao dizer que não conhecia tal homem. Essa expressão tal homem significa, eu não conheço este homem, não conheço esse sujeito. Essas palavras soam ainda mais repugnantes e ofensivas quando lembramos que dos lábios de Pedro outrora saíram as mais lindas declarações a respeito da divindade, da identidade de Cristo. Como por exemplo a que está lá em Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Devemos atentar para a gravidade de tudo isso. Nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Confiarmos em nós mesmos é grande loucura. Pedro nega Jesus pela terceira vez, né? Conforme Lucas, passou-se cerca de 1 hora, né? Lucas 22:59, entre a segunda e a terceira vez que Pedro negou a Jesus. Ao que tudo indica, as 2 primeiras vezes em que ele negou a Cristo, ocorreram naquela primeira parte do julgamento religioso que acontecera na casa de Anás, sogro de Caifás. E a terceira vez que ele negou a Cristo foi enquanto o julgamento continuava na casa de Caifás. Você pode ver, nós estudamos na lição passada,
que houve dois momentos nesse julgamento religioso. Uma primeira parte que aconteceu na casa de Anás, sogro de Caifás, e depois ele envia Jesus para a casa de Caifás, onde continua o julgamento logo no comecinho da manhã, né? Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia, né? Certamente nesse tempo de uma hora, as notícias sobre um dos discípulos de Jesus estar ali no meio deles havia se espalhado. Tirou o tracinho aí. Para complicar ainda mais a situação dele, seu sotaque o denunciava, né? A T. Robertson explica essa questão do sotaque de Pedro, e segundo ele, né, o A. T. Robertson, os galileus tinham dificuldade de pronunciar as palavras guturais, né? As palavras que vem aqui com som na garganta, né? Mateus, Marcos e Lucas enfatizam essa questão com o advérbio verdadeiramente. Então, os três dizem, né, que as pessoas ali perto disseram, né, verdadeiramente, né? Com certeza você é um dos discípulos de Jesus, né? João acrescenta que Pedro fora reconhecido por um dos servos do sumo sacerdote, que era também parente de Malco, que teve sua orelha decepada por Pedro no Getsêmani, o que nos mostra como Pedro estava sob tensão, e por isso começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. A espiral do fracasso de Pedro descia cada vez mais. Na primeira vez, apenas negara. Na segunda, negara e jurara, né? Agora, não só negava a Cristo, como jurava e, pior, ainda praguejava. Devia ter dito algo mais ou menos assim, né? Que fogo do céu caia sobre mim, que a terra se abra e me devore. Faça-me Deus o que quiser, caso eu esteja mentindo. Eu não conheço esse homem. Estava praguejando, né? E imediatamente cantou o galo. Eu que sou da roça, eu gosto de ver galo cantar. Ouvir, ver não, ouvir, né? É gostoso, é legal, né? Você está amanhecendo, às vezes, não, 3 horas da manhã o bicho começa a cantar. Aí não é bom não. Você quer dormir, o bicho está lá, cantando, né? Mas é bonito, né? Especialmente quando você tem vários sítios ou várias casas que tem, né, galinha, né, tal. Um galo canta aqui, o outro responde lá, e um de cada vez, né? Quem gosta é uma maravilha, quem tem raiva fica louco, né? Porque você imagina, se um galo incomoda muita gente, imagina 100. Mas nesse caso aqui só foi um, e ele cantou. Pedro foi mais rápido em negar Jesus do que o galo em avisar, né? Em um avisar. Quando no relato de Marcos, Jesus dissera a Pedro que antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Se Pedro tivesse ouvido a Cristo, quando disse que as ovelhas seriam dispersas quando o pastor fosse ferido, Mateus 26, 31, teria fugido com os demais. Tivesse Pedro vigiado e orado para não entrar em tentação, saberia que deveria ter ficado de longe seguindo o julgamento, em vez de ter insistido em sua soberba, achando que nada e nem ninguém o faria abandonar a Cristo. Mas tudo aconteceu como deveria acontecer. Do jeito que Jesus falou, aconteceu. O que nos mostra que ninguém pode mudar a palavra de Jesus, né? Do jeito que Jesus falou, aconteceu. Do mesmo ipsis literis. Eu só conheço outra pessoa nesse universo cuja palavra ninguém consegue mudar. Essa pessoa é Deus Pai. O que me mostra também que Jesus é Deus. O Deus Filho é igual em poder, autoridade e glória ao Deus Pai. Encerrando aí, falando sobre a tristeza de Pedro, né? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante
tu me negarás 3 vezes. E esse relato também aparece em Lucas e João, né? Ou melhor, João não menciona. Lucas repete o exato, né, exatamente como Mateus. Marcos acrescenta a questão das vezes, né? 2 vezes o galo cantou e Pedro negou Jesus 3 vezes. Conforme o relato de Lucas 22, 61, no exato momento em que o galo cantou, Cristo olhou fixamente para Pedro. É naquele momento em que Jesus estava sendo levado da casa de Anás para Caifás, possivelmente. O galo canta, Jesus olha para Pedro, no olhar de Pedro. Né? Antes, o olhar de uma criada o incomodara. Né? Lá em Lucas 22, 56, diz que a criada fitou Pedro, né, e deixou Pedro incomodado. Mas agora o olhar daquele que vê além do exterior, que sonda e perscruta o mais secreto da alma humana, atordoou Pedro. Como um raio, as palavras de Cristo, avisando de que tal fracasso ocorreria, vieram à sua memória. Um olhar saturado de dor, de tristeza, mas também de amor e perdão, atravessou a sua alma arrogante. E saindo dali, chorou amargamente. O advérbio pikros, né, que é traduzido por amargamente, revela a dor com a qual seu coração estava saturado. Pedro, naquela hora, sentiu uma dor indescritível, irmãos. Né? Indescritível a dor que Pedro sentiu ali no olhar de Cristo. Agora ele conseguia ver o seu coração e entrou em profundo amargor de alma. Mas nem de longe a dor de Pedro pode ser comparada à de Cristo. Aplicações práticas para nós aí, né? Disso extraímos que é possível negar a Cristo. Primeiro, escondendo e omitindo covardemente das pessoas o nosso conhecimento e fé que dizemos ter em Jesus. 2, é possível negar a Cristo afirmando o contrário do que a fé bíblica ensina, por temermos mais a reprovação dos homens que a reprovação de Deus. Hoje em dia você tem evangelho para tudo quanto é gosto. Eu insisto, né? Vamos pegar como exemplo a tal igreja inclusiva. O que é a tal igreja inclusiva? É a igreja em que o gay continua sendo gay, continua na sua prática homossexual e está tudo bem. Venha do jeito que você está e continue do jeito que você está, porque Deus te ama do jeito que você é. Esse é o lema. Não se fala de transformação, mas há também as igrejas que pregam prosperidade, né? Cristo veio para você, para fazer de você um magnata, crente, só isso. Tendo mansões, carrões, fortunas, ser próspero, não ficar doente. Há outros evangelhos também, esses um pouco mais com suas sutilezas, né? Com suas falácias, como por exemplo a teologia da missão integral, tal TMI. Se você ouvir isso aí, fuja. Ela nada mais é do que uma versão evangélica da teologia da libertação católica. O que é a teologia da libertação católica? Marxismo religioso, só isso. Nada mais do que isso. É opção pelos pobres. Sempre que você encontrar um político, um religioso com um anelzinho preto, esse é o símbolo da opção pelos pobres. Eu fiz opção pelos pobres. E aí eles fizeram uma releitura, entre aspas, da Bíblia, destacando todos os textos em que Deus fala do amor aos pobres, do cuidado que tem que se ter com os pobres. Né? E vão fundo nisso.
E abre as portas para Karl Marx, e o Jesus deles é Karl Marx, né? E, irmã, o que mais tem é padre famoso com isso aí, com essa conversa. Agora, eles não são originais nem nas heresias. Para nossa tristeza, quem trouxe essa desgraça de teologia da libertação, que é esse marxismo religioso, quem trouxe essa desgraça para o Brasil foi um presbiteriano. O tal do Rubem Alves. O Rubem Alves. Ele era, eu sempre costumo dizer isso, um péssimo presbiteriano dá um bom herege, né? Rubem Alves era pastor presbiteriano ali no sul de Minas. Não, graças a Deus deixou de ser há muito tempo e já foi promovido para o lado de lá. Não sei para onde ele foi, mas estava do lado de lá, né? Rubem Alves, ele deixou o ministério, abandonou o ministério e foi escrever história para criança, história infantil. Dona Miriam já viu muito livro dele, né, Dona Miriam, de criança. E escrevia muito bem. Era um gênio escrevendo história para criança. Mas um gênio perigoso. É astuto. Só para você ter noção, né? Uma vez o reverendo Diário Bonilha perguntou para eles, Rubens, eles eram mais ou menos da mesma idade. Rubens, quem afinal de contas, quem é Jesus para você? Ele já não era mais pastor, já estava afastado há muito tempo, né? Tinha sido despojado há muito tempo. Aí ele veio com uma história, falou assim, numa tribo indígena, 2 índias encontraram um cadáver de um jovem índio boiando na água. E elas pegaram aquele jovem, aquele corpo, o cadáver, e começaram a preparar para sepultá-lo. Mas enquanto elas preparavam o corpo dele, elas ficaram admiradas de ver a beleza do jovem. Que lábios lindos esse jovem tem. Bem que o meu marido poderia ter lábios assim. Que músculos definidos esse jovem tem. Bem que o meu marido poderia ter músculos definidos assim. Aí o pastor Jair Bonet falou assim, tá, mas para de historinha e fala para mim, quem é Jesus para você? Jesus para mim é esse cadáver que as pessoas põem nele as suas expectativas. Há pouco eu disse que ele está do lado de lá, eu não sei onde ele está, e eu me atrevo a dizer onde ele está. Né? Pelos frutos se conhece a árvore. E os frutos são pensamentos, palavras e ações. Eu não conheço os pensamentos, mas as palavras e as ações eu conheço. E pelas palavras e ações, está no inferno. Né? Ele fez o terceiro ponto aí, apostatando da fé e voltando para o pecado. Pedro não apostatou da fé, porque Cristo o restaurou posteriormente. Tá? Então, muito cuidado com o seu coração. Quando você estiver enfraquecido na fé, não fique nessa, diz, não, eu não vou me apostatar da fé. Eu não vou me apostatar da fé. Só estou num momento de fraqueza. Pare com isso. Levante-se. Volte à prática das primeiras obras. Exercita-te na piedade. Porque o esforço físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Exercita-te na piedade. Volta ao primeiro amor. Faça a vontade de Deus. Afaste-se do pecado. Porque ficar aquentando-se ao fogo ao redor dos inimigos, certamente fará você negar a Cristo. Tome cuidado. Tome muito cuidado com isso. Pedro só não apostatou da fé porque Cristo o segurou. Cristo o restaurou. Nunca confie no seu coração. Quando você estiver em intensa comunhão com Deus, desfrutando da mais íntima comunhão com Deus, não confie no seu coração. Não se dê por satisfeito. Não diga assim, nossa, mas como eu estou em paz com Deus. Não faça isso. Continue confiando no Senhor, apegando-se a Deus cada vez mais. Porque o nosso coração ele é traiçoeiro. O nosso coração é enganoso. É desesperadamente corrupto.
Jeremias 17:9. Tomemos cuidado com isso, irmãos. Tomemos cuidado com isso. E para a nossa reflexão, o temor a Deus é visto quando ouvimos o que Ele nos diz em Sua palavra e fazemos o que Ele nos manda. O nosso coração necessita desesperadamente da palavra de Deus, pois entregue a si mesmo, Ele será capaz das piores atrocidades. Nosso coração, ele é enganoso. Que Deus nos livre de nós mesmos para a glória dele. Amém.